Eu sou coordenadora da política de álcool e outras drogas da Gerência da Rede de Saúde Mental, da GERSAM, e vou hoje dar um panorama geral sobre o cuidado às pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas na nossa rede de atenção psicossocial de Belo Horizonte, na RAPS-BH. Vocês vão ter oportunidade de assistir a alguns vídeos que a gente produziu na RAPS-BH e alguns textos que selecionamos para poder aprofundar nas questões. Então, hoje vai ser mesmo algo bem geral, tá? E, além disso, em breve eu queria contar para vocês que vai ser publicado o Manual de Diretrizes e Fluxos para o Cuidado das Pessoas em Uso Prejudicial de Álcool e Outras Drogas, a gente está chamando de Manual AD, e ele está bem completo, apresentando os serviços da rede de atenção psicossocial, apresentando os serviços que com foco exclusivo em álcool e outras drogas, esclarecendo alguns conceitos importantes que hoje eu vou comentar aqui com vocês, tá? Relação entre os serviços, então vocês vão ter também essa oportunidade depois de acessar esse material. Então, vamos lá. De quem que a gente está falando? Qual que é o nosso público prioritário? Né? São as pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas. Não são pessoas que fazem qualquer uso de álcool e outras drogas, né? Por exemplo, um uso social, um uso recreacional, né? São pessoas que têm aí algum prejuízo em função do uso, tá? E nesse público, comumente, tem algumas outras condições aí permeadas, como os transtornos mentais e comorbidades clínicas, uma população vulnerabilizada, com vínculos fragilizados ou rompidos com as famílias, situação de rua, violências em decorrência do uso das substâncias psicoativas, uma população sem acesso a políticas de garantias de direitos, como moradia, educação, saúde, geração de trabalho e renda, esporte, cultura e lazer, mulheres, gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade. E os princípios, né, para o cuidado a essas pessoas? A gente segue os princípios do SUS e da reforma psiquiátrica, que vocês também já tiveram oportunidade de conhecer, né, ao longo do curso, e eu queria destacar aqui uma das premissas que a gente trabalha, que é a redução de danos, né, a redução de danos sociais e a saúde como estratégia ética de cuidado. Vocês também terão aí um vídeo para aprofundar, tá, nesse conceito. A redução de danos, ela é uma estratégia da saúde pública que busca minimizar as consequências adversas do uso prejudicial de álcool e outras drogas, sem necessariamente buscar a abstinência, tá? Como a gente vê aí em outros modelos, né, de cuidado a essas pessoas, como o modelo proibicionista, né, das drogas, um modelo que pressupõe que é preciso ter a abstinência para se cuidar dessas pessoas, tá bom? Na redução de danos, não. A gente pode trabalhar com a abstinência, né, se assim for do desejo do usuário, se assim for necessário, mas não só. A gente cuida para além disso. Então, a gente vê que a redução de danos, ela é uma ética na nossa prática clínica cotidiana do campo AD, tá? Não é uma técnica apropriada pelos trabalhadores. Vocês vão conseguir também entender isso melhor. Em relação aos serviços, né, da RAPS-BH, eu coloquei aqui, né, listei todos os nossos serviços para destacar que todos podem acolher usuários de álcool e outras drogas em algum âmbito. Não vou falar aqui, né, de todos, eu vou falar aqui nesse primeiro, né, das equipes de saúde da família, das equipes de saúde mental na atenção primária, vou fazer um destaque, tá, para a APS, o consultório na rua, o CERSAMI, tá, aqui em cima desse destaque em azul que eu fiz para o CERSAM, da unidade de acolhimento, tem o CERSAM Infanto Juvenil, que ele acolhe, tá, as crianças e os adolescentes em situações de diversas vulnerabilidades, dentre elas o uso de álcool e outras drogas, tá, mas a gente não tem na infância e adolescência um serviço específico para álcool e outras drogas, como a gente tem no campo adulto, que aqui eu fiz o destaque para o CERSAM AD, né,
e para a unidade de acolhimento transitório, que eu também vou falar um pouquinho já, tá bom? E os outros serviços aqui da nossa RAPS, né? Então, aí vocês também, né, vão ter oportunidade de conhecer mais profundamente com o restante do material desse curso. Então, o destaque para a atenção primária, né, em saúde, é que o usuário de álcool e outras drogas, ele precisa ter amplo acesso ao centro de saúde, sem barreiras, né? Ele precisa ser acolhido, né, pela equipe de saúde da família, pela equipe de saúde mental, em todas as suas necessidades, né, necessidades clínicas, necessidades de articulação em rede, e, se for o caso, o encaminhamento para os serviços de referência em saúde mental, o CERSAM, CERSAM-AD, e também, se necessário, para serviços de urgências clínicas, né, como UPA, tá, os hospitais de referência, acionar o SAMU. O agente comunitário de saúde também é importante destacar, né, como que ele faz, né, ele é o elo do território, da família e do indivíduo com os profissionais da unidade básica de saúde, então ele pode, né, dar as notícias aí dos usuários, né, para os profissionais, os usuários que não estão chegando e que estão com essa questão do uso problemático de álcool e outras drogas envolvido. Então, é importante que a temática AD esteja no dia a dia do centro de saúde, tá? Nas reuniões de matriciamentos, né? Que eles sejam discutidos e construídos aí, sempre que necessário, o projeto terapêutico singular aí para cada usuário. E, se necessário, vai ser discutido e feito contato com o CERSAM-AD, tá? Sempre que houver dúvidas, tá? Ou necessidades aí diversas. Então, o CERSAM-AD, ele é um serviço regionalizado, né? Vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês onde que eles estão em Belo Horizonte, para atendimento a pessoas em uso prejudicial de álcool e outras drogas, em situações de urgência e crise. Não é um serviço especialista, tá? Ele é um local de passagem, né? Que trabalha em articulação sempre com a atenção primária. O que é que caracteriza a urgência e a crise em álcool e outras drogas? Ela é caracterizada pela gravidade das repercussões do uso, como, por exemplo, graves comorbidades clínicas, né? A gente vê muitos dos nossos usuários com complicações clínicas que precisam de um cuidado aí mais, né, específico, né? Ele também em relação aos quadros importantes de intoxicação ou síndrome de abstinência alcoólica de leve a moderada, porque, se for grave, né, vai ter que estar nos serviços de urgência clínica, como o UPA, mas leve a moderada estará nos nossos CERSAM-ADs. Um uso prejudicial persistente que demanda avaliação clínica e psiquiátrica constantes, oscilações importantes no padrão do consumo, rompimento de laços que coloca o sujeito à deriva em relação ao uso. São alguns pontos, né, a gente vai encontrar outros aí, que caracterizam essa gravidade aí do uso de álcool e outras drogas, tá? Para além de um prejuízo, né, porque, como vocês viram no início, o uso prejudicial que caracteriza nosso público em geral, tá? Mas, se caracterizar aí uma crise ou uma urgência, o CERSAM-AD vai entrar no caso, tá bom? Então, qual que é o objetivo principal do CERSAM-AD? É fazer a estabilização do quadro clínico e psíquico, a reconstrução da vida pessoal, ser um suporte para os familiares, convívio e fortalecimento dos laços sociais. E, assim como o CERSAMs, né, para transtorno mental em geral, a gente tem, as modalidades do CERSAM-AD de tratamento, a gente conta com hospitalidade noturna, né, os casos mais graves, que o sujeito precisa passar a noite no CERSAM-AD, a permanência dia, o ambulatório crise, atividades coletivas e outras ações, tá? De reinserção social, de reabilitação que os nossos CERSAMs fazem. Então, nós temos 5 CERSAMs-ADs de referência para toda a cidade. O AD Centro-Sul, que é o antigo CMT, inaugurado em 83, é referência para as regionais Centro-Sul e Leste. CERSAM-AD Venda Nova, inaugurado em 2008 como CERSAM-AD Pampulha, ele estava na Pampulha.
hoje está em Venda Nova, e a referência para a Regional Venda Nova e parte da Norte. O Serçã AD Barreiro foi inaugurado em 2013 para as regionais Barreiro e Oeste, Nordeste também em 2013, referência para as regionais Nordeste e parte da Norte, a outra parte, e o AD Pampulha Noroeste, que foi inaugurado em setembro de 2019, é a referência para as regionais Pampulha e Noroeste. A unidade de acolhimento transitório adulto, vou destacar aqui que ela trabalha, a gente trabalha bem próximo aos Serçãs ADs, tá? Ela foi instituída pela portaria do Ministério da Saúde 121 de 2012, como um componente de atenção residencial de caráter transitório da RAPS. Em Belo Horizonte, ela foi implementada em 2015. Hoje ela está na Regional Oeste. É um espaço de moradia transitória que acolhe usuários dos Serçãs ADs, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade e com necessidade de moradia transitória. Eles ficam num período de até 6 meses na unidade de acolhimento. Então, é um recurso do tratamento ofertado pelo Serçãs AD, de acordo com a indicação do projeto terapêutico singular. Tá? Vocês vão poder ver também com mais detalhes no Manual de Diretrizes e Fluxos AD. Nós temos 12 vagas na unidade de acolhimento. A infanto-juvenil, né, aproveitando que eu já estou falando da adulta, eu vou falar que existe também a infanto-juvenil, que acolhe as crianças e adolescentes de 10 a 18 anos com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas ou outras situações de risco e vulnerabilidades relacionadas ao contexto social e violência. Ela está na Regional Nordeste e recebe as crianças e adolescentes que estejam em tratamento em qualquer um dos Serçãs infanto-juvenis da cidade, e que tenham indicação aí também dessa moradia transitória. São 10 vagas. E, por fim, vou destacar aqui o consultório na rua, né, que faz o cuidado em saúde in loco às pessoas em situação de rua. Vocês vão ter oportunidade de ver no vídeo do consultório. Eu destaquei porque a maioria dos usuários do consultório na rua fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, e contar para vocês que nós temos em Belo Horizonte atualmente 8 equipes, 2 na Regional Centro-Sul, uma na Noroeste, uma na Leste, uma que atende Oeste e Barreiro, uma na Nordeste, uma na Norte, uma que atende Venda Nova e Pampulha. E aí, alguns destaques finais, tá, que vocês também vão conhecer aí ao longo, né, dos vídeos, dos textos e do manual AD, que é o seguinte, eu disse isso, né, anteriormente, os quadros de intoxicação aguda e de abstinência no uso de álcool e outras drogas graves, eles necessitam de uma complexidade de cuidado que muitas vezes vão além dos recursos da RAPS, tá? Então, não podem estar, né, nos nossos serviços sem esse apoio da UPA ou do SAMU, né, que muitas vezes a gente precisa acessar. Isso a gente não pode deixar de destacar, tá bom? A rede SUS-BH, né, ela é constituída por diversos serviços de saúde e que vão ofertar de maneira articulada esse cuidado aí aos nossos usuários, né? Para além da RAPS, aí nós temos outros serviços, né, que acolhem os nossos usuários. E para que esse cuidado seja efetivo, né, é necessário que as políticas de saúde, então isso é para além da saúde, estejam em articulação também com as políticas de assistência, de justiça, direitos humanos, educação, cultura, esporte, lazer e trabalho e renda. Né? A questão do uso prejudicial de álcool e outras drogas, ela ultrapassa e muito, né, a saúde. Né? A gente precisa estar em articulação aí com todos esses setores para que esse cuidado seja efetivo. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Muito obrigada.